Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip. Vamos falar sobre a seleção brasileira. A gente teve o jogo contra a Coreia do Sul e foi um atropelo. 8-0 nesse horário incomum. A gente está tendo um jogo da seleção brasileira às 8 horas da manhã, terminando às 10. Obviamente a questão de fuso horário influenciando muito nisso. Pelo menos um horário assistível. Eu me lembro que teve um jogo contra o Peru no Coliseu de Los Angeles. Foi acho que meia-noite, alguma coisa assim. Um horário insano desse, né? Ainda bem que eu não fiquei acordado que o Peru ganhou. Né? Mas a questão é, o Brasil, ele precisa desses amistosos, né? Muita gente trata amistoso como se fosse algo supérfluo, mas pra gente jogar bem na Copa do Mundo, vai ter que ir organizado, bem trabalhado, e o Ancelotti vai precisar desse tempo para ajustar a equipe. E hoje a gente viu uma seleção brasileira que jogou muito bem, talvez a melhor partida sob o comando do técnico italiano. E assim, né, o crescimento do Estevão tá sendo bem interessante. Agora que marcou um gol pelo Chelsea contra o Liverpool, me parece também trazer essa confiança para a seleção brasileira. Já ganha a confiança do Ancelotti para começar com o titular e ficar um bom tempo dentro de campo, mesmo com pouca experiência. Rodrigo jogando muito bem, o Vinícius Júnior marcando dele, muito criticado, porque existe a cobrança, já que foi o brasileiro mais próximo de ganhar a bola de ouro, que ele carrega a responsabilidade, que ele seja um dos grandes líderes da seleção, mas eu acho que isso aí não pode ser uma responsabilidade colocada apenas nele, entende? Eu acho que aí seria também meio que injusto, mas até porque existe qualidade em vários lugares e esse jogo é uma prova disso. E o meio-campo, né? Muita gente criticando, não aguento mais ver o Bruno Guimarães jogando pela seleção. Ele é bom jogador, a gente vê isso hoje, a gente vê isso no Newcastle, foi uma boa atuação dele, a assistência que ele dá para o primeiro gol da seleção é uma assistência magnífica, e assim, no contexto geral, tudo funcionou bem para a seleção brasileira, tudo mesmo. O Brasil jogou muito bem, desde o início ao fim, controlou o jogo, pressionou, criou muito, e é o que a gente quer ver, né? E jogadas muito coletivas para marcar os gols. Isso é o que empolga mais. Porque às vezes a gente consegue uma vitória muito baseada no talento individual que a seleção tem aos montes, né? Pode não ser a seleção mais talentosa de todos, mas a gente tem no ataque, né? Dois jogadores do Real Madrid, Rodrigo e Vinícius Júnior, e a gente tem um jogador do Chelsea, né? Tipo, são jogadores que estão sendo titulares, né? O Rodrigo e o Vinícius Júnior menos nessa temporada, mas por muito tempo foram peças-chave dentro de uma das maiores equipes do planeta, se não a maior, que é o Real Madrid. Então, assim, talento não falta, a gente tá falando de jogadores ali que estavam em boas posições nas maiores equipes do mundo, né? A questão é organizar esse talento de uma maneira que a gente extrai o melhor futebol deles e fazer deles jogadores que possam levar a seleção para o próximo nível. Esse que era o X da questão, esse era o ponto que o Brasil ainda não estava completamente ajustado e tá começando a encaixar. Eu acho que assim, tá começando, é muito cedo pra gente chegar aqui e falar, pronto, Hexa já tá pronto, vamos ganhar, etc. Não é assim que funciona. Assim, essa é a questão. Não é assim que funciona. O Brasil precisa ainda evoluir bastante. Eu pego por um exemplo a Argentina. A Argentina, ela veio do trabalho do Sampaoli, que foi uma desgraça. Teve aquela Copa do Mundo em 2018, foi um negócio terrível. A Argentina até que saiu mais dignamente, né? Depois de passar aquelas vergonhas na fase de grupos, que levou 3-0 da Croácia, suou sangue para passar da Nigéria. Eles até conseguiram contra a campeã do mundo dar trabalho, que o jogo ficou 4-3. Em certo momento chegaram a estar eliminando a França, mas a questão é, a Argentina, depois disso, ela saiu do Sampaoli, visto que não dava para continuar, isso era meio óbvio, e foi atrás do Lionel Scaloni, que na verdade não foi nem atrás, não tinha escolha, eles não tinham dinheiro para pagar o Galhardo na época, foi livramento, né, porque o Galhardo, depois que saiu do River Plate na primeira passagem, nunca mais encaixou um grande trabalho. Mas a questão é, o Scaloni pouco a pouco foi melhorando a seleção da Argentina e deu o padrão tático e o coletivo que faltou para o Messi durante toda a sua passagem na seleção. E aí, quando teve, a gente viu. A Argentina virou a seleção campeã do mundo, que ganhou as últimas 2 Copas Américas, que continua muito competitiva. Então, assim, é impressionante o trabalho que o Scaloni fez para ajustar a seleção da Argentina e devolver ela à competitividade que outrora ela já teve, né? Então, assim, o Ancelotti tem o mesmo desafio. A gente está vindo aí de ciclos de Copa que acabam sendo frustrantes. Alguns até geram empolgação, porque as eliminatórias com o Tite não eram ruins. Mas assim, no final, só sobrava decepção, porque a gente queria ser campeão do mundo e quase sempre parando nas quartas de final. 2 vezes com o Tite nas quartas. E a questão é, agora a seleção brasileira, ela tá com um técnico de classe mundial. Ainda tem um esperneio inacreditável de vários técnicos brasileiros de que é um italiano comandando, e a verdade é que isso é fruto da falta de capacidade dos técnicos brasileiros de levar essa seleção até o grande objetivo, né? Eles têm que aceitar isso cedo ou tarde. A questão é,
a gente tem isso, né? A gente tem agora um técnico de classe mundial, né? A gente tem jogadores bons e a expectativa é, será que vamos ter um coletivo que permite a gente brigar pelo título? A gente só vai saber mesmo durante a Copa e lá é um bom período para evoluir durante a competição. Eu acho que o Brasil consegue ir até o mata-mata sem problemas, até algumas fases longe, mas a gente vai estar pronto a partir das oitavas, quartas de final para desafiar qualquer um. Isso é difícil de saber, mas esse amistoso me parece um caminho na direção certa. E ressaltando, é claro, que a Coreia do Sul é uma seleção muito limitada atualmente, né? Tem lá jogadores que, como o Min Jae-Kim, que é zagueiro do Bayern de Munique, não é o titular, né, na maior parte do tempo, mas é um bom zagueiro, foi importante para Scudetto da Napoli, com o Spalletti, né, na época lá, antes dessa última com o Conte, né? Tem lá o Heung-min Son, mas tá velhinho, né? O Heung-min Son já viveu momentos melhores. Então, vamos ver o que acontece agora, mas de qualquer maneira, o Brasil dá bons sinais e, assim, a gente empolgando com amistoso, né? Será que a gente tá cometendo erros, né? Mas foi uma boa atuação do Brasil. Ela permite o brasileiro ficar feliz pelo que aconteceu aí dentro de campo, porque foi uma atuação de alto nível e foi uma atuação que mostra que o Brasil tem potencial para jogar bem sem o Neymar também, né? Porque assim, o Brasil fez 5-0 sem o Neymar estar em campo. Usando quem? Jogadores de grande qualidade que a gente sabe que podem performar sem o Neymar, que é o caso do Rodrigo, do Vinícius Júnior e do Estevão. É só saber organizar que esses caras rendem. E a gente viu isso agora. Então, agora vamos ver os próximos jogos da seleção. A gente tem ainda mais um nessa data FIFA, mas de qualquer maneira, essa partida contra a Coreia do Sul, ela é muito animadora por todos os motivos assim que a gente vê que o placar foi construído. Pelo jogo coletivo, pelos vários dos gols bonitos que o Brasil marcou, pela produtividade que os atacantes tiveram. Isso, obviamente, permite a gente sonhar. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.